Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura bíblica diária. Isso mesmo, seja bem-vindo a mais uma leitura bíblica. Bom dia, graça e paz a todos, amém? Graça e paz a todos. Vamos lá começar mais uma leitura diária, vamos? Sei que talvez alguns que nos acompanham durante a semana não estarão aqui, tá bom? Porque tem os seus respectivos cultos pela manhã, né? Mas você que está aí, que pode nos acompanhar, vamos lá, vamos para mais uma live. Vamos fazer a leitura de hoje, no nome de Jesus. Espero encontrar todos bem, tenham um excelente domingo na presença de Deus. Em nome de Jesus, vamos lá? Vamos lá, já enviei aqui para todos os nossos contatos. Vamos lá. Hoje a nossa leitura está baseada no livro de 2 Samuel, do capítulo 5 ao capítulo 8, 4 capítulos por dia. Não é verdade? E dentre desses capítulos, nós sempre escolhemos um para estar comentando, tá bom? E claro, eu gosto de detalhar sempre os outros capítulos, comentar, melhor dizendo, né? Comentar um pouco os outros capítulos, mas sempre acabo escolhendo um para estar falando um pouco mais. Então, hoje o capítulo que eu quero falar é o capítulo 6, que vai falar sobre a Arca da Aliança, né? Nós lemos alguns dias atrás sobre a Arca da Aliança e vamos dar continuidade aqui, entendendo alguns pontos importantes, tá? Então vamos lá, sem demora. Bom dia, Laércio. Bom dia, Dani. Que honra recebê-los aqui nesta manhã de domingo. Vamos lá? Então a leitura aqui do capítulo 5, nós vamos ver quando Davi se torna rei de Israel, né? Nós vamos ter essa visão. Ele é escolhido, Davi ele é consagrado rei, né? Aos 30 anos, ele reina ali 7 anos e 6 meses em Judá, e claro, seria uma parte de Judá, em Judá, e depois ele reina 33 anos em Jerusalém e todo Israel, né? Por 33 anos. Então, no total, vai dar 40 anos do reinado de Israel, né? Então, é uma bênção. Davi, ele conquista Jerusalém porque ele precisa tirar o povo que estava reinando lá, né? Ele derrota os filisteus e derrota outros, né, outros povos. E claro, né, pontos que eu sempre estou observando, que eu acho muito relevante, né, quando a Bíblia está dizendo quantas vezes o homem consultou ao Senhor. Eu acho muito importante a gente frisar isso, né? E a gente vai ver Davi consultando a Deus várias vezes, várias e várias vezes. Todas as vezes que Davi vai à guerra, ele consulta o Senhor para saber se teria vitória na guerra, se era para ir na guerra, né? Se era para ir à guerra, as vitórias, se ele teria vitórias nas guerras, e qual é a forma que Deus entregaria o povo em suas mãos, né? Então, tem algumas afirmações neste livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, isso extremamente importante. E aqui no capítulo 6, nós vamos ver Davi na tentativa de trazer de volta a Arca da Aliança. Eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui com vocês. Nós vamos ver no capítulo 7, onde Deus faz uma aliança com Davi, tá bem? E o capítulo 8 é a vitória militares de Davi. Então, hoje a leitura é baseada nesses pontos cruciais aí da história do rei Davi. Todos sabem, né? Acho que quando eu iniciei a live
do livro de Samuel. O livro de Samuel ele é conhecido como um livro histórico, né? Então ele vai relatar as histórias dos reis, né? De Davi e outros reis que passaram por aqui. Começa falando de Saul, né? Saul, o profeta Samuel, mas claro, falando de reis, o reinado de Saul. Ele vai dar aqui continuidade ao reinado de Davi, depois outros reinados aí que virão, né? O próprio Salomão, né? Também, se não me falha a memória, até o final dele nós vamos ouvir falar sobre Salomão, tá bom? Mas eu quero gastar agora um tempo para falar dessa história do capítulo 6, que é sobre Davi, a tentativa de Davi de trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. Eu não sei se todos estão com a memória fresca, né? Nós lemos ali no final do 1 Samuel, nós lembramos que Ófnis e Finéias perde a Arca da Aliança aos filisteus numa guerra que eles vão, e ao perder a Arca da Aliança amaldiçoa de uma certa forma o povo que não tem compreensão do que é a Arca da Aliança, né? Tratam a arca apenas como um amuleto, né? Algo que simbolizava o Deus dos Israel, mas eles tratam a arca como um amuleto, né? E aí Deus acaba ferindo, né? Deus acaba ferindo o povo com tumores e úlceras, né? Os filisteus, depois os filisteus colocam a arca em carros de boi e manda a arca sem destino andar e cair até o primeiro local, atinge ainda uma outra galera, né? Até chegar na casa de Abinadab. E sabe o que eu percebi aqui, irmãos? Sabe o que eu percebi aqui? Algo extremamente importante. Nós vamos ler, deixa eu ver se você também irá perceber. E aí tem um detalhe muito poderoso aqui do porquê que Davi acaba errando, né? Então a arca chega em carros de bois na casa de Abinadab, né? E a gente sabe que a arca permanece ali na casa de Abinadab 20 e poucos anos, né? 20, se não me falha a memória, são 22 anos, se não me falha a memória. São 22 anos ele permanece ali e fica ali. Abinadab levanta o seu filho como sacerdote. Abinadab era de uma família de levitas, tá bom? Ele era de uma família de levitas. E aí ele levanta seu filho como sacerdote para cuidar da Arca da Aliança. E ela fica ali durante 22 anos e não se escuta falar nada, né? E aí Davi, aqui no capítulo 6, nós vamos ver a vontade de Davi de trazer a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, ela representava para o povo de Israel a presença de Deus, porque havia um compromisso de Deus dizendo ao povo de Israel de que estaria com eles, né? E a Arca da Aliança era esse simbolismo, porque na tampa nós não podemos esquecer, não é dentro, né? Mas Deus ele se apresentaria na tampa da Arca da Aliança, entre os dois querubins, né? Entre os dois querubins que estavam ali. E aquilo tem algo muito simbólico, né? E eu não vou explicar hoje, mas depois você pode ler, né? O porquê que Deus se apresentava na arca, por que aqueles dois querubins, o que aquilo representava. Mas vamos seguir. E aí nós vamos ler aqui, tá bom? Capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso, deixa eu ver, até o verso 15, vai? A gente vai ler do 1 ao 15 para a gente entender alguns pontos cruciais aqui sobre a Arca da Aliança. Diz assim: Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, tinha de Israel 30 mil ao total, partiu com eles para Balaam de Judá, a fim de buscar a Arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a Arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzai e Aiô, filho de Abinadab,
guiaram a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumento musicais. Liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou com Obed-edom em Gate por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e, com grande festa, levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos. Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e com sons de trombeta, né? Então, olha só, né? Nós vamos ver aqui o incidente com a vida, né, de Uzá por causa da Arca da Aliança, né? Então, o desejo de Davi trazer a Arca da Aliança para a cidade de Davi era legítimo, né? Era o correto, afinal de contas, a arca havia sido saqueada pelos filisteus, né? Ófines e Finéias vai para a guerra, perdendo a guerra, e claro, ali acabaram perdendo a vida. Eles também perderam a arca da aliança, né, para os filisteus. Então, esse sentimento de Davi é correto, porém, né, olha só que importante, irmãos, Davi estava consultando a Deus todos os momentos. Todas as batalhas, todas as guerras travadas, Davi consultava a Deus. Mas quando chega aqui na Arca da Aliança, Davi não consulta a Deus. Davi não consulta perguntando a Deus, né, se poderia trazer a arca, se poderia buscar a Arca da Aliança e como deveria fazer. Porque quando a gente vai analisar alguns pontos cruciais da Arca da Aliança, não era qualquer homem que poderia conduzi-la, irmãos, né? A Arca da Aliança só poderia ser conduzida pelos levitas e ponto. Não poderia ser qualquer levita. Tinha que ser levita da descendência dos Corazins. Tá? Tinha 3 descendências, lembra? Os Corazins, os Merizins e os Gebionitas, Meraritas, desculpa, Coratitas, Meraritas e os Gersonitas, né? Acho que são esses. Acabei de dar um branco aqui, mas acredito que são esses. São 3 gerações dos levitas, tá? E quem ficava responsável em transportar a Arca da Aliança, porque cada tribo ali, né, os Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas, cada um tinha sua função dentro da tenda do encontro, né? Então, alguns deles cuidavam dos utensílios do templo ou da tenda, do tabernáculo, outros cuidavam dos sacrifícios e os coratitas, né, eles cuidavam da Arca da Aliança, esse carregar, né, a Arca da Aliança, né, cuidar, limpar. Então, essa era uma função
da tribo de Corá, dos coratitas. Eles cuidavam da Arca da Aliança. E aí, quando Davi vai atrás para conduzir a arca, não há anotações, não há comentários bíblicos dizendo qual foi o formato que Davi usou para trazer a Arca da Aliança, né? Ele reúne com homens valentes para trazer a arca e etc., mas não há um consenso sacerdotal, né, ali perguntando como deveria se trazer. A preocupação de Davi nessa reunião com esses homens era: nós iremos trazer. Todos estão de acordo? Estamos. Ponto. Então Davi devia ter perguntado, né? E aqui entra, né, como nós falamos, acredito que na live de ontem, né? A importância da gente clamar, a importância da gente buscar ao Senhor, de ter um relacionamento com Ele, né? Falar com Ele, porque pode parecer insignificante buscar a Deus com algo positivo, porque trazer a Arca da Aliança de volta era algo positivo. Trazer a Arca da Aliança de volta para o lugar que ela não deveria ter saído, não seria algo bom? Seria algo bom. Davi não estaria bem intencionado? Estaria bem intencionado. Mas até aquilo que é bom precisamos perguntar ao Senhor. Olha lá, se Davi tivesse perguntado: Senhor, podemos trazer a sua arca de volta, né? Como que é feito, Senhor, né? Como que é feito? Como nós podemos trazer a sua arca? Porque haviam leis, né, de que não era qualquer um que poderia tocar na Arca da Aliança, né? Se tocasse, morreria. Se pessoas impuras tocassem a Arca da Aliança, eles morreriam. Já a gente pode voltar ali para os livros, né, os cânones de Moisés, né? A gente pode voltar para o Pentateuco e nós vamos ver as afirmações de quando Deus orienta Moisés a fazer a Arca da Aliança, qual eram as orientações. Então, o povo tinha a lei, Davi tinha a lei ao seu favor, ele sabia o que deveria fazer, né? Mas ali não consulta, ele não busca ao Senhor. E provavelmente se houve, né, alguns sacerdotes, porque eu acredito que tem uma outra tradução que diz que não estava apenas os soldados, né, os 30 homens de Israel guerreiros, tinha também sacerdotes, mas que não orientaram corretamente a Davi de como trazer a arca. E aí nós vamos ver esse incidente. Eles colocam a Arca da Aliança em um carro novo de boi, tá? O texto imprime isso, tá? Se coloca a Arca da Aliança com um carro novo de boi, e 2 filhos de Abinadab ajuda a transportar a Arca da Aliança para a cidade de Davi. E nesse decorrer da trazer de volta a Arca da Aliança, os bois perdem o equilíbrio e a arca provavelmente ia caindo, e Uzá, cheio de boa intenção, irmãos, coloca a mão. E Deus acende-se, né, a ira de Deus contra Uzá, porque ele não era o homem preparado, ele não era um homem que estaria ali, poxa vida, meu bispo, mas não poderia, Deus não poderia ter deixado essa passar, irmãos, né? Olhando para o texto, afinal de contas era melhor deixar a Arca da Aliança cair, se perder novamente, né, do que ter salvo, né? Mas, irmãos, existe um molde, existe um modo, né, de como tratar a presença de Deus, né? Nós não podemos ser levianos e entender que Deus, ele aceita as boas intenções da humanidade só porque a humanidade está com boa intenção, né? Não adianta a gente achar que a gente vai ter a presença de Deus por causa da nossa boa intenção, tá? A gente precisa entender. Vamos lá, né? Vamos detalhar por nossos dias atuais, Vamos falar dos nossos dias atuais, vamos tentar aqui fazer uma comparação, contextualizando. Vamos lá.
uma pessoa vai para a igreja hoje, não ora, não se prepara, não se consagra, vai para a igreja hoje. E chegando lá, ele quer experimentar, né, de coisa sobrenatural ou de todas as revelações que homens e mulheres dedicados ao Senhor recebem por causa da sua dedicação, da sua devoção. E a pessoa que chegou agora está recebendo uma revelação tão maior quanto aqueles homens. Como que fica isso? Né? Então, não. Deus ele vai tratar da sua unção, do seu poder, da sua presença, de acordo com a busca de cada um. Né? Não adianta eu achar que eu não vou ter uma vida de oração, eu não vou ter uma vida de jejum, né? Uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de santidade ao Senhor, e vou chegar na igreja declarando, determinando as coisas, e as coisas vão acontecer porque eu estou na igreja determinando. Não vão acontecer, tá? Não vão acontecer. Mas, bispo, tem um caos instalado, né? Tem um problema instalado e tem uma necessidade de trazer milagre às famílias, à igreja, né? Se movimentar neste lugar sobrenatural. E nós clamamos a Deus. Não é uma boa intenção, você não está buscando, meu bispo, pelos seus próprios interesses. É verdade. Há uma boa intenção sacerdotal nisso. Mas não haverá uma resposta divina. Por quê? Porque para Deus manifestar na vida de homens, precisa haver santidade, precisa ser separado, como diz a palavra santo. A palavra santo aqui não quer dizer, irmãos, a palavra santo aqui não quer dizer alguém intocável, né? Ou pessoas para ser adorada. Quem diz que a palavra santo está dando referência de que uma pessoa precisa ser adorada porque ela é santa? Não. A palavra santo aqui é alguém separado, tá? A palavra santo é alguém separado. Então uma pessoa separada quer dizer que ela não vive como todo mundo, que ela não é todo mundo, que ela é diferente. Por essa diferença, por ela ser separada, há uma manifestação da glória de Deus sobre a vida dela. Por ela ser separada, por ela não andar como todo mundo, não viver como todo mundo, não agir como todo mundo, tá? E aí, essa separação precisa estar motivada por devoção, por entrega, por aproximação do nosso Deus. Não adianta uma pessoa apenas não cometer o pecado e tá tudo bem. Não, ela precisa se separar, lutar contra o pecado e também buscar a presença de Deus. Tá? Até porque eu acredito que se uma pessoa que se diz santa, se diz alguém separado, não busca a presença de Deus, essa separação é mentirosa, ela é equivocada. Porque o que vai nos ajudar hoje, a manter a nossa santidade, a nossa santificação é a presença de Deus. Nenhum homem pode se santificar sozinho. Quem nos santifica é o Espírito Santo. E nós só seremos santificados pelo Espírito se a gente buscarmos a Ele de todo o coração. Buscarmos ao Senhor de todo o coração. Então, aqui fica uma importância. Não adianta a gente estar cheio de boa intenção. Eu vou fazer uma visita, meu bispo, vou fazer uma oração. Chegou uma pessoa que precisa, eu estou aqui fazendo oração, estou declarando e nada está acontecendo. Claro, queridos. Precisa haver um preparo para lidar com a presença de Deus. Precisa haver um preparo. Né? No passado, quando o sacerdote ia fazer uma das festas mais importantes, né, da nação, que era a festa de expiação, ele precisava tomar banho, ele precisava se lavar, ele precisava colocar uma vestimenta adequada. Eu não estou dizendo que hoje é necessário fisicamente, né, colocar uma vestimenta adequada na questão assim de novo, né, ou uma vestimenta exuberante. Hoje isso é tratado de uma forma espiritual, tá? Hoje isso é tratado de uma forma espiritual. Deus não está preocupado com essa roupa aqui, tá? Claro que eu estou dizendo uma roupa que não provoque escândalo, né?
Estou dizendo isso. Agora, Deus não está preocupado com essa roupa, se essa camisa, né, floral, se ela é azul, se ela é preta, se ela é vermelha, se ela é de botão, se é sem botão, se é gola dobrada, se é gola de padre. Deus não está preocupado com isso. Deus está falando de uma vestimenta espiritual para os nossos dias, né? Então, se banhar, né, antes de estar em uma festa poderosa é a consagração. Se consagrar, se limpar, se devocionar a Deus e colocar uma nova roupagem. Uma nova roupagem é um novo comportamento, é a mudança de vida, mudança de caráter, tá? Para os nossos dias é isso. E Davi, para trazer a arca, algo que era tão importante, irmãos, a Arca da Aliança não era qualquer coisa. A Arca da Aliança tinha sua relevância, era o símbolo de vitória das guerras, né? Era símbolo de vitória. E aí Davi, né, ele tem boa intenção em buscar a Arca da Aliança, né? Uzá e Aiô, que são os filhos de Abinadab, também estão cheios de boa intenção. Mas não basta a boa intenção. Não basta. Não basta. Se você está caminhando com Cristo, você não vigia, mas você tem boa intenção, você vai trazer problemas. Nós vamos ter problemas. Não faz direito as coisas, não faz do jeito que precisa ser feito, não está debaixo de uma autoridade, sabe? Não se submete a nenhuma autoridade, quer fazer do seu jeito, por mais que está bom, bem intencionado para fazer, não é dessa forma. Não é assim que funciona, tá bom? Não é assim que funciona. E aí acaba, né, Deus acaba acendendo a ira contra Uzá e Uzá acaba morrendo ali, naquele lugar onde Davi decide chamar de Pérez Uzá, né, o local que Uzá acaba morrendo. E aí Davi fica com medo. Vamos lá, irmãos. Davi precisava ter medo de Deus. Deus estava promovendo algum risco a Davi? Não. Apenas Davi, de tantas vezes que consultou ao Senhor, dessa vez ele não consulta a Deus. Pelo menos é o que nós entendemos do texto. Não há nenhum relato dizendo aí Davi consultou ao Senhor e o Senhor afirmou, vá buscar a Arca da Aliança. Se para guerrear, irmãos, era orientado, por que não para trazer a arca? Né? Algo sagrado para o povo de Israel. E aí Davi fica com medo, Davi deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. E aí, durante algum tempo, né, quando eu li esse texto, eu perguntava por que deu tão certo na casa de Obed-Edom e não deu certo na casa de Abimeleque? Por que deu certo lá e não? E aí eu procurei, irmãos, eu li, não hoje, mas eu procurei muito por que deu certo na casa de Obed-Edom e não deu certo na casa na casa de Abinadab. Né? O que deu errado? Porque 22 anos a Bíblia não fala de bênção, mas 3 meses com Obed-Edom fala de bênção. E aqui o que eu entendi? Olha só, né? Lá com a leitura, se a gente for ler lá a leitura de Abinadab, que é ali o final do 1 Samuel, onde vai falar que a Arca da Aliança se perde, vai para a casa de Abinadab, e aí fica na casa ali de Abinadab durante 22 anos. Nós vamos ver que há um tratar diferente da Arca da Aliança. Abinadab separa um filho para cuidar e reserva um local para esta arca. Quando a gente vê em Obed-Edom, olha só o que diz, né? Olha só o que diz. Deixa eu pegar aqui. Olha só, né? Versículo 11, capítulo 6, versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom em Gate por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família, né? Então, a gente vai perceber aqui que, e claro que é uma interpretação, tá? Não tem algo escrito, né? Propriamente escrito, mas a gente vai entender aqui que Obed, ele soube tratar a arca da forma correta.
ele soube tratar a arca, né? Obed, né, também era levita, né, era da família de Levi, era levita, né? Assim como Abinadab, né? Quando nós vamos estudar quem era Abinadab e quem era Obed-edom, nós vamos ver que os dois eram levitas, mas um soube manusear a arca, né? Soube conduzir ali o tempo que estava a arca, e outro não. Outro apenas separou, né? Abinadab apenas separou o filho e disse, ó, se vira, cuide da arca. Aqui em Obed-edom, a gente vê que Obed tem um outro tratamento, porque Obed é abençoado. Obed não separa ninguém. Ele é o responsável pela arca. Ele e sua família, né, cuidam da arca e a arca abençoa. Quando Davi, né, ele soube do que está acontecendo, né, olha lá, quando Davi fica sabendo de que a arca lá está na casa de Obed-edom, né, olha lá, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Né? Então Davi, quando fica sabendo, né, do que está acontecendo com Obed-edom, né, Davi fala, não, eu preciso trazer a arca, né? E ali ele traz a arca, né? E eu acredito, Dani, literalmente nisso mesmo, o temor ao Senhor, a entrega e a obediência. Eu acredito que Obed-edom tratou a arca com um respeito poderoso, né? Com uma honra muito poderosa, um temor muito poderoso. E talvez Abinadab, pelo que já estava acontecendo, né? As feridas que estavam sendo causadas, os tumores que estavam sendo causados, né, nas nações que estavam trazendo a arca, que conduziram a arca até a casa de Abinadab, isso pode ter assustado Abinadab e ele ter apenas escanteado a arca, deixado a arca ali, e a gente vai ver que não há nenhum tipo de manifestação, né? A gente nem vê como que o filho de Abinadab estava tratando da arca. A Bíblia não vai imprimir isso. Só fala que separou este filho, né, para ser sacerdote, né, da arca. Agora, aqui, Obed-edom, nós vamos ver que tem um tratar, né, pela nossa visão. Obed-edom ele soube conduzir a Arca da Aliança, ele soube conduzir, ele entendia o que é que estava em sua casa, né? A presença de Deus. Então, há algo muito diferente. Então, o que eu aprendo aqui, né? E aí eu vou usar aí a frase da Dani, né? As palavras da Dani, né? Então, nós precisamos entender que a presença do Senhor precisa carregar temor, entrega e obediência, né? E principalmente obedecermos o quê? As escrituras sagradas. Não adianta a gente achar que o poder de Deus, que a movimentação de Deus, que a graça de Deus, que a unção de Deus, ela é conduzida para a nossa vida de qualquer jeito. Ela não é conduzida de qualquer jeito, irmãos. Ela não é, eu vou afirmar aqui, a presença de Deus, ela não é conduzida de qualquer jeito. Tem uma forma. E a forma é um ritual, é uma forma ritualística de fazer? Não. Mas é o temor, é a devoção, é a obediência ao Senhor. Né? De se manter uma vida consagrada, de se manter uma vida, sabe, na presença de Deus, honrando a Deus. Entenderam? Honrando a Deus. Então, hoje não é diferente, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos viver uma vida que honre ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida que honre. Quantas vezes, irmãos, escuta, olha para a minha vida, tá? Aí eu vou convidar nesta manhã para você olhar também para a sua vida. Você é crente. Quantas vezes você jejuma semanalmente? Quantas vezes você jejuma semanalmente? E aí? Você não faz jejum semanal? Meu Deus! Então, olha só. O jejum é importantíssimo para nós. Ter uma vida de jejum é importantíssimo. Fazer o jejum
né, uma prática para os nossos dias é importante. Jesus vai dizer lá nos evangelhos que há certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. E aqui eu não quero tratar como demônio apenas como um espírito maligno, eu quero tratar como dificuldades. Haverá dificuldades que a gente só vai vencer através do jejum e da oração. Não adianta a gente achar que a gente vai enfrentar uma dificuldade apenas sendo assíduo na igreja, né? Isso se nós formos ainda, né, bons frequentadores, né, que estamos ali nas reuniões com foco em Jesus, adorando a Jesus, né, desenvolvendo o ministério, crescendo, porque também a gente vê muito disso, né? Pessoas perdendo tempo. Pessoas que têm um chamado poderoso está perdendo tempo. Está achando que o convite do evangelho é como as outras religiões. Eu tenho falado muito aqui, irmãos. Eu tenho falado muito nessas lives. O convite do evangelho de Jesus não é o mesmo conceito que as outras religiões. Não é apenas ser frequentadores de cultos, não é apenas serem frequentadores de ovelhas. O evangelho, ele necessita que frutifiquemos. O evangelho necessita que cada vida, cada pessoa dê fruto, cada pessoa cumpra o ide de Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então há um convite da palavra de Deus, não para uma classe específica da igreja, tá? Não uma classe específica da igreja, mas para toda a igreja, tá bem? A Dani colocou aí, eu tenho uma dúvida com relação ao jejum sobre o tempo e o quanto Deus recebe. Então, Dani, primeira coisa, é importante termos práticas de jejum, tá bom? Primeiro ponto é assim, é importante, todo crente deveria ter uma prática de jejum. Por quê? Primeiro que o jejum não é para Deus, tá? Nós podemos fazer um propósito com Deus, mas o jejum não é para Deus, o jejum é para nós. Para quê? Para nos ensinar. O que o jejum nos ensina? Domínio próprio. Quantas pessoas dizem assim, eu não tenho domínio próprio. Ai, meu Deus, me dê domínio próprio. Começa jejuando. O jejum é a melhor ferramenta para desenvolvermos o dom chamado domínio próprio, ou melhor, o fruto do Espírito chamado domínio próprio. A melhor ferramenta, eu vou repetir, a melhor ferramenta para nos ensinar a ter domínio próprio é o jejum. Porque se você não conseguir dominar o seu estômago, se você não consegue dominar os seus desejos de comer, você não vai dominar o desejo de pecar, porque é o mesmo contexto de uma fome da alma, uma fome dos meus desejos. Então, se você não consegue dominar o seu estômago, né? Se você não consegue dominá-lo, você não vai conseguir dominar a sua alma do pecado. Você vai entregar o pecado à sua alma por necessidade, porque a sua alma está pedindo, a sua alma está querendo, seja fofocar, falar mal, cometer imoralidade, né? Não importa o nível de pecado, não importa qual é a sua dificuldade, bebida alcoólica, drogas, não importa. Se você não tem prática de jejum, você vai ter dificuldade de dominar. E aí nós vamos ver por que tantas pessoas cometem acidentes em suas vidas, tá? Porque ela não tem costume de jejuar, ela não desenvolveu domínio próprio. Porque é através do jejum, irmãos, que a gente aprende a desenvolver domínio próprio. E claro, desenvolvendo o domínio próprio, matando a nossa carne, porque o jejum é matar a carne, é dominar os seus desejos, né? A gente se torna mais sensíveis às coisas espirituais, a gente se torna mais sensíveis às coisas de Deus. Então, Dani, o primeiro motivo do jejum é esse, tá? Quanto tempo de jejum? Você que precisa orar ao Senhor e definir, porque nós vamos ter jejum de vários tempos, né? Quando a gente vai para a Bíblia,
tá? Quando a gente vem aqui para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia vai apresentar para nós vários jejuns. A Bíblia vai apresentar para a gente jejum de 3 horas, sim, jejum de 3 horas, jejum de 6 horas, jejum de 12 horas, jejum de 24 horas, jejum de 3 dias, jejum de 7 dias, jejum de 12 dias, jejum de 21 dias e jejum de 40 dias. Se não me falha a memória, tá bom? A Bíblia vai relatar esses jejuns, tá? O povo judeu já tinha costume de fazer esse jejum de 24 horas, né? Ou de 12 horas, ou de 6 horas, ou de 3 horas, já é um costume judaico, né? O judeu já tinha esses costumes de fazer esses jejuns, né? Já era comum para o povo judeu fazer. Até os dias de hoje é comum para eles fazerem jejum. Então, com relação ao tempo, você que precisa buscar ao Senhor para determinar esse jejum é em prol do quê? Então, o jejum também tem um significado, tá? Qualquer hora a gente pode separar aqui, qualquer dia desse, para a gente fazer uma live sobre jejuns e os seus significados, né? O que cada dia representa. Então, nós vamos ter aí jejuns que vai falar assim, ó, jejum de tantos dias, é para quê? Então, nós vamos ter aí, né, simbolicamente, tá, irmãos? Nada de miticismo, simbolicamente, os dias têm uma representatividade. Então, nós vamos ver aí, né, Esther está lá o jejum de 3 dias para a libertação e livramento do povo. Nós vamos ter o jejum de 40 dias, que tem uma representatividade de purificação e libertação, tá? Tem significado o jejum de 40 dias. Nós vamos ter o jejum de 21 dias, que é o jejum de espera e de preparo, né, para um tempo sobrenatural, né? Então nós vamos ter aí vários tipos de jejum. E aí você precisa buscar em Deus, né? Ah, eu costumo fazer jejum? Ok, não tem problema. Busque em Deus. Qual que é o seu objetivo? Ah, eu estou jejuando apenas em favor da minha vida. Beleza. Procure na palavra de Deus textos onde vai demonstrar jejum simples, onde pessoas jejuavam se consagrando ao Senhor, né? Ah, não, o meu jejum ele tem um foco em libertação, em restauração, em milagre, em cura, tem um foco em buscar vidas ao Senhor. Então, cada um desses pontos existe jejum específico e que é importante nós entendermos, né? Existem jejuns para guerras, né? Então nós vamos ver isso tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. O Novo Testamento não deixa de praticar o jejum. Jesus pratica o jejum, os discípulos praticam o jejum. Depois, na visão apostólica, nós vamos ver a igreja na visão apostólica caminhar em jejum. Então, o jejum não acabou lá no Velho Testamento, continua sendo algo importante, tá? Então, sobre o tempo, né, e o quanto Deus recebe. Deus recebe o jejum. Se você está fazendo com sinceridade, né, se foi isso que eu entendi, tá, Dani? Qualquer coisa você manda aí novamente uma pergunta, aí, se caso não foi o que eu tenha entendido. O quanto Jesus recebe, ele recebe de acordo com a sua verdade. Você está fazendo em prol do quê? Né? Se você está fazendo em prol de algo espiritual, ok. Agora, se você está fazendo aí como uma dieta, é uma dieta. Porque às vezes o crente ele quer ser esperto, né, irmãos? O crente ele quer pegar o jejum de dieta, né, que é uma dieta, e ele quer atrelar a Deus. Ah, pô, vou aproveitar, né, assim que a gente faz. Ah, eu vou aproveitar que eu tô da dieta, eu tô de jejum lá, X, e eu vou me consagrar. Não, o seu jejum de dieta tem um propósito, emagrecer. O jejum de Deus tem um propósito de se consagrar, não dá para misturar, tá bom? Se você está fazendo já um jejum como dieta para emagrecer, você precisa instalar um outro jejum, outro foco para
se santificar, tá? Tem que fazer isso. Não, não tem. Isso aí é falácia, Dani. É falácia, tá bom? Não adianta uma pessoa fazer jejum de 24 horas e durante 24 horas ela não vigiar, ela ficar irritada, ela perder a paz. Então, o que adiantou jejum de 24 horas? Entendeu? Depende do seu coração. Vamos lá. Os judeus têm costume de fazer jejum de 3 horas. 3 horas sem comer nada. Agora, é só ficar sem comer nada? Não, irmãos. Entendeu? Então não é só ficar sem comer nada. Então o jejum de 3 horas ele é para quê? Eu vou ficar 3 horas sem me alimentar e eu vou pegar essas 3 horas e vou devocioná-la ao Senhor. Então, nessas 3 horas vou separar para fazer um tempo com Deus. Eu vou orar, eu vou adorar ao Senhor com louvores, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou separar consagração, né? Porque muitas pessoas falam assim: "Ah, eu tô fazendo consagração". Aí pega lá, só fica sem comer e ponto final. Não, isso não é consagração, irmãos. Você ficou sem comer. Se você quer se consagrar, né, através do jejum, você pode fazer 3 horas de consagração. Eu vou estar na presença de Deus, orando, lendo a palavra, adorando e jejuando. Aí, ó, acabou. Não precisa de 12 horas se você não conseguir, não precisa, né? Então, eu estou dando aqui o exemplo de 3 horas, porque 3 horas é o mínimo que os médicos mandam a gente se alimentar, né? Orientação médica, comer de 3 em 3 horas, né? Então, você vai comendo de poucas porções e ali é uma recomendação médica. Então, quando a gente olha para o jejum, então dá para, depois de 3 horas, você já está ali, o seu organismo já está se preparando para comer novamente. E claro, eu não estou falando de você comer, onde você come, estoura o bucho, né? Fica ali empanturrado. Claro que 3 horas não vai ser o suficiente. Eu estou falando de você comer até se saciar, não matar a sua fome de ficar empanturrado, né? Mas se você come ali só para saciar, né? Me sentir saciado, ok. Não me sentir cheio, é diferente, tá? Eu me senti saciado, então tá ok. A Márcia colocou aqui: bispo, o jejum de transformação é de quantos dias? Márcia, eu não tenho assim, como eu falei, de cabeça, assim, eu não lembro de todos os jejuns, tá? Então a gente precisa aí buscar em Deus, seja o que a palavra de Deus tem, né? O que a Bíblia tem sobre transformação, se a gente quer uma transformação, uma mudança, né? Qual jejum a gente deve fazer? Eu gosto de fazer muito paralelos, né? Porque às vezes a Bíblia não vai ter o jejum propriamente dito, né? Ah, jejum, vou pegar o seu exemplo. Será que a Bíblia tem jejum de transformação? Eu não sei, eu vou precisar estudar. Mas eu posso fazer um paralelo. Vamos lá? Vamos lá? Vou pegar aqui jejum de 3 dias. Jejum de 3 dias, que é o jejum de Esther, né? Ele acaba nos mirando uma seta por uma transformação? Sim, uma transformação de mentalidade, uma transformação da situação do povo judeu. A gente fala de um livramento, a gente fala, né, de um livramento, porque Esther clama a Deus para se compadecer dos hebreus, né, que estavam ali no reinado do rei. Mas a gente pode ver como uma transformação da mentalidade do reinado, né? A gente pode ver isso, uma transformação da mentalidade. O rei estava deixando lá, esqueci o nome do Mardoqueu, não, Mardoqueu é o tio de Esther. Ah, esqueci o nome do camarada agora. Esqueci o nome dele agora. Meu Deus, deu branco. Deixa eu ver se eu acho aqui, o livro de Esther é pequenininho.
Então, só para não ficar em silêncio aqui, então a gente pode fazer comparações, associar o que a gente quer, né? Quando a gente vai para o jejum de 21 dias, né? 21 dias é um jejum de espera. Daniel fica ali até responder, até Deus o responder. Se o anjo tivesse demorado mais dias, ele ia ficar mais dias sem se alimentar, né? Agora, o jejum de Daniel de 21 dias é o único? Não, irmãos, nós temos um jejum aí de 10 dias. O primeiro jejum de Daniel, se não me falha a memória, quando a gente vai ver lá ele falar, né, para o rei ali na Babilônia, que ele queria jejuar e que ele só o rei deveria dar para ele somente legumes, frutas e verduras, né, para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando a gente vai para esse lugar da Bíblia, a gente vai ver que Daniel faz um jejum de 10 dias primeiro. Esse jejum de legumes, né, de legumes era para não se contaminar, tá? Esse jejum aí de Daniel de verduras, legumes, né, legumes, frutas e verduras, o primeiro jejum é para não se contaminar, tá bom? Porque Daniel não queria se contaminar aqui. Daniel não queria se contaminar com os manjares, com os prazeres do rei, né? E aí eles... Calma aí, aqui, achei. E aí eles acabam comendo só legumes, frutas e verduras, né? Depois a gente vai ver um segundo jejum. E aquele segundo jejum de 21 dias que as pessoas costumam falar, não vamos comer só legumes, frutas e verduras. O jejum de 21 dias não foi só isso, tá? O jejum de 21 dias de Daniel teve toda essa parte de alimento, né, de não comer nada, de não comer, né, qualquer alimento. Teve das vestimentas, né? Daniel coloca roupas de saco, coloca cinzas sobre a cabeça e Daniel não toma banho durante 21 dias. A Bíblia diz que não foi derramado óleo sobre a sua cabeça. E naquela ocasião, o óleo era para se perfumar após o banho, né? Essa era a realidade. Então, aquela direção, aquela leitura, né, de não deitar óleo sobre a cabeça de Daniel, não se achegar a ele. Óleo eram óleos perfumados. Então, aquele jejum de 21 dias de Daniel não é apenas ficar sem comer, como a igreja costuma tratar, né? Pode fazer, né, só com os legumes? Claro que pode, eu não estou dizendo aqui que não pode, tá? Mas para a igreja falar assim, estamos fazendo o jejum de Daniel. Não é o jejum de Daniel, é o seu jejum, tá? Porque o jejum de Daniel, ele também tem um contexto de cinzas na cabeça, roupas de saco, se não me falha a memória, e sem tomar banho. Era um ato de humilhação tremenda para que Deus o ouvisse e mudasse a história, né? O jejum de 21 dias, Márcia, também cai no contexto de transformação, porque Daniel busca a Deus quando ele vê que ele recebe dos escritos de Jeremias que os 70 anos de cativo Babilônia já estava se finalizando. Então precisava transformar o ambiente, precisava tirar o povo de Israel da Babilônia, né? Então Daniel estava procurando uma transformação de um ambiente, onde ele seria tirado daquele lugar. Acabou o exílio, né? Encerrou o exílio. Então a gente precisa fazer algumas comparações. Tudo bem para você? Tá ok? Deixa eu ver aqui qual era o nome. Então, isso mesmo, Mardoqueu era o nome do tio de Esther. E o nome Amã, lembrei. Então, Amã, né? Então, Esther, ela levanta um jejum porque Amã queria, né, a decadência, a morte dos hebreus, né, dos israelitas. E aí Mardoqueu clama ao rei Xerxes, né, ou melhor, clama a Esther para que a Esther fale com o rei Xerxes para que Amã seja impedido, né,
Amã seja impedido daquilo que ele ia fazer, porque Amã queria a morte de Mardoqueu, né? Amã queria a morte não só de Mardoqueu, mas dos hebreus, dos israelitas, né, que estavam ali, melhor dizendo. Tá? Então, este jejum aqui de Esther é um jejum de transformação, é um jejum de livramento, né? Porque o povo precisava. Então, nós precisamos analisar. Acho que nossa hora já acabou, meu Deus. Então, acredito que é isso, né? Então, voltando aqui para 2 Samuel capítulo 6, Davi, depois do que acontece com Obed-edom, Davi traz de volta. E aí Davi já traz agora do jeito certo, né? Davi prepara levitas, homens, né? Olha só, né? Então, olha só, quando o homem, versículo 12, né? Disseram ao rei Davi, o Senhor o abençoou a casa de Obed-edom, tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo, né? Então Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com toda sua força. Então Davi aqui ele faz agora do jeito certo, né? Ele traz homens, e aí tem outras traduções que diz que Davi traz levitas, né? É que essa NVT, ela trata só homens, né? Mas agora eram homens que podiam tocar na arca, tá, irmãos? Porque a arca não podia ser tocada por qualquer pessoa, ponto final. E aqui Davi consegue trazer a arca da aliança, tá bom? Então, nós não podemos tratar a presença de Deus de qualquer jeito. Tem uma forma, tá bom? Tem uma forma. E aqui eu não estou dizendo uma forma de que assim a pessoa precisa receber Jesus, tem uma forma. Não é, eu não estou falando de salvação, tá bom? Salvação é mérito de Deus, é graça, tá? Ele dá a quem ele quer e àqueles que o buscam. A salvação é entregue àqueles que o buscam, àqueles que reconhecem Jesus como Salvador. Agora, quando a gente está falando sobre unção, sobre presença de Deus, sobre o poder de Deus, é diferente, tá bom? É totalmente diferente, tá? Então nós precisamos entender isso. A gente quer a glória de Deus, né? A presença de Deus sobre a nossa vida, vai necessitar, porque a Arca da Aliança, ela representava isso, ela representava a presença de Deus, ela representava a glória de Deus no meio do povo, tá bom? A Márcia colocou aqui, perguntou, né? Não pode nem beber água? Não, Márcia, vai depender, a visão não é essa, tá? Vai depender do seu jejum, tá? Vai depender do seu jejum. Vai depender de jejum parcial, como fez Daniel. Daniel não fez jejum aqui parcial, né? Não comeu carne, né? E nem outros grãos, comeu apenas legumes, frutas e verduras, né? Essa foi a comida de Daniel. Esse foi o jejum que ele determinou, né? Então nós vamos ter outros jejuns aí que vai ser total, sem água, outros que vai ser de alimentos sólidos, mas que pode beber água. Aí você precisa orar a Deus e determinar como será o seu jejum, tá? Determinar. Ah, eu posso tirar uma refeição 6 horas sem comer? Pode, irmãos. Ah, eu posso tirar algum alimento? Você também pode, aí é de escolha sua e o propósito que você quer fazer com Deus, tá? Então tem esses pontos importantes, tá bom? Mas acredito que eu consegui aqui esclarecer a dúvida de vocês, né? Talvez a gente pode marcar, dependendo aí, a gente pode ver um dia para a gente fazer uma live só sobre jejum, e aí falar tudo, sobre dias, os tipos de jejuns, né? Qual o objetivo, a gente pode fazer isso, tá bom? Mas aqui deu para a gente ter um pano de fundo, né? Deu para a gente entender mais ou menos o jejum, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado pela companhia de vocês nesta manhã mais uma vez. Nós vamos agradecer ao Senhor,
né, e orar aí pela sua vida. Tenha um excelente domingo. E se você não tiver culto na sua igreja, ou se você não estiver indo para a igreja, quero te convidar hoje, a partir das 18h30, 18h30, teremos um poderoso culto de celebração na autoridade do nome de Jesus, tá bom? Que Deus vos abençoe. Vou orar por vocês. Senhor, nós queremos agradecer por mais essa leitura bíblica de hoje, Senhor, lendo do capítulo 6 ao capítulo 8, aprendendo aqui com Davi, de acordo com a sua presença. Não basta, Senhor, ter boas intenções, mas nós precisamos levar a sério a tua presença. Precisamos carregar com responsabilidade, Jesus, a presença do teu Espírito, Pai. E como queremos receber, como queremos nos aprofundar em Ti. Então, há uma direção nesta manhã de levarmos a sério. Não adianta nós termos boas intenções, bom entendimento, querer fazer, mas se a gente não saber como fazer. Tem um jeito, o Senhor nos separou e o Senhor nos mostra que existe um jeito para acessar o seu coração. A Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então não adianta nós chegarmos com o nosso coração altivo, né? Não adianta chegar com o nosso coração altivo diante do Senhor. Não adianta chegar com o nosso coração cheio de ira, de raiva e orando, buscando, pedindo resposta e que o Senhor não fará. Não adianta chegarmos diante do Senhor com o nosso coração indignado com o Senhor. Na realidade, precisamos chegar ao Senhor com o nosso coração quebrantado e contrito. Existe a forma certa, Pai. E aqui eu quero concluir esta oração dizendo: ajuda os teus filhos a ter compreensão de como nos achegar ao Senhor. E de acordo com o salmista, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Amém? Amém? Que Deus abençoe, um excelente domingo. Beijão, ó, no coração de vocês. Tchau, tchau.